Olá pessoal, tudo bem? Terceirão aí, estudando bastante, beleza? Tamo junto, hein? Olha só, vamos dar continuidade à nossa matéria de geografia e agora vamos começar um novo assunto que diz respeito às tecnologias e à produção do espaço geográfico. Tudo bem? Olha só, nessa matéria que é muitíssimo importante para vocês vestibulandos, temos que relembrar como foi a evolução tecnológica a partir da Revolução Industrial. Porque a tecnologia, óbvio, ela vem evoluindo há milhares e milhares de anos. Mas a partir da Revolução Industrial, final do século XIX, é que realmente o impacto ou os impactos que aconteceram na sociedade planetária mundial foi muito mais significativo, certo? Então, vamos relembrar primeiro o que diz respeito às tendências que se sobressaíram em cada período. Nós vamos dividi-las em 5. O primeiro é um ciclo hidráulico, onde a força era retirada das águas para mover energia, para produzir energia para as primeiras manufaturas que aconteceram. Foi do final do século XIX do final do século XVIII ao início do século XIX. E aí vem a invenção britânica da máquina a vapor e vem o segundo ciclo, que diz respeito ao ciclo do carvão, que ele vai pegar boa parte do século XIX. A máquina a vapor revolucionou muito. Aproveitando tudo isso, vamos recordar que as invenções foram fundamentais para os transportes e para a produção em si. E a Inglaterra, o Reino Unido, se destaca sobremaneira, tanto que o século XIX é o século britânico. Com as evoluções que aconteceram, chegamos no começo do século XX e aí aparece o petróleo, que é a invenção alemã do motor a combustão. Então, nós temos um novo ciclo, o do petróleo, que começa na virada dos séculos XIX para o XX, e ele vai perdurar até mais ou menos depois da Segunda Guerra Mundial. O século XX foi muito dinâmico e as guerras, é importante frisar, tanto a primeira quanto a segunda, além da própria Guerra Fria, que vem depois da Segunda Guerra Mundial, contribuiu sobremaneira para que acontecessem muitos avanços tecnológicos, que nós vamos falar na sequência. A partir da metade do século XX começa a era da eletrônica, quando especialmente o Japão passa a ter um destaque maior, porque o Japão consegue fazer muitas adaptações, uma engenharia de reestruturação para que os produtos eletrônicos tivessem um crescimento muito grande. E a partir da década de 90 do século passado, portanto, aproximadamente 30 anos, começa o que nós conhecemos como a Revolução Técnico-Científica, certo? E aí os países desenvolvidos, o próprio Japão inclusive, além dos Estados Unidos, Alemanha, já unificada, França, Inglaterra, se sobressaem através das suas multinacionais ou transnacionais, certo? Então, recordando, a informática é a última, que é a era que nós vivemos, associada à informática a telecomunicações. Então, a primeira, hidráulica. A segunda, nós temos o carvão mineral. Terceiro, o petróleo. Quarto, eletrônica. E por último, o que estamos vivendo, a era da informática, que todos sabem que é de suma importância hoje no planeta. Pois bem, reconhecendo todo esse processo que aconteceu de desenvolvimento, a melhor fluidez de produtos, de informações pelo mundo, nós temos que relembrar o processo produtivo em si, que aconteceu a mudança que foi primordial nos Estados Unidos da América, quando a gente fala do Taylorismo e do Fordismo. Taylor, um engenheiro, ele colocou o trabalhador na sua forma mais rígida quanto ao tempo na produção. Tá? Vejam bem, Taylor era aquele que colocava um capataz para tomar conta dos trabalhadores e os seus minutos eram contados para produzir cada produto que ele tinha que fazer durante a sua jornada de trabalho. Lembrando que
Taylor não era simpático aos sindicatos, porque o sindicato para Taylor atrapalhava os negócios das grandes corporações estadunidenses. Isso aconteceu na primeira década do século XX. A partir da década de 10, com influências de Taylor, surge o Fordismo, Henry Ford. O que ele faz? Pega tudo, as ideias de Taylor, e coloca uma nova invenção na produção, que é a esteira de produção, a esteira rolante, né? A linha de montagem, onde ao invés do trabalhador ir ao que estava produzindo, o que era produzido passava na frente dele. Então começa uma nova era que revolucionou muito e que perdurou décadas, o Fordismo. Não à toa que o Ford foi uma das pessoas mais importantes no processo produtivo do capitalismo desde então, década de 10 do século 20. E isso vai perdurar durante, como eu disse, aproximadamente 70 anos, mas quando chegamos no final dos anos 80 do século passado, uma nova empresa vai aparecer com a automação, a robótica. Estamos falando da Toyota, que a partir da virada da década de 80 para 90, começa a produzir em larga escala, utilizando máquinas no lugar do trabalhador. Isso causa, relembrando, o chamado desemprego estrutural. Legal? E a adaptação, a partir disso aí, que a gente começa a chamar na época, desde então, de globalização da economia, embora a globalização para muitos começou lá nas grandes navegações, mas é outro tema, nós vamos relembrar que a Toyota ela é tão importante que ela também vai ligar o processo produtivo às necessidades. A demanda vai ser de acordo com a necessidade do consumo que aparece no mercado. E esse processo ficou conhecido e é conhecido até hoje como just in time, no tempo certo. Produzir no tempo certo. Desculpa. Então, a partir daí, nós vamos relacionar essas mudanças tão importantes que fizeram com que o capitalismo hoje adquirisse essa forma dominante e de tanta rapidez, de tanta fluidez no espaço geográfico mundial. Há de se destacar também que as formações que acontecem das grandes corporações, ela se dá na virada do século XIX para o XX. Ora, como que surgiu isso aí? As grandes corporações começam a se fundir, a adquirir outras menores, e isso vai levar ao que conhecemos até hoje, ao capitalismo monopolista e ou oligopolista. Mono, uma única empresa dominando certo ramo da economia. Oligo, poucas empresas. E elas fazem acordo que também conhecemos como cartel, que é uma palavra em alemão que significa exatamente acordo, cartel. Ora, se a economia está monopolizada ou oligopolizada, ela não vai ter como abrir disputa para que o consumidor procure preços mais acessíveis a ele, porque os preços serão alinhados, ou seja, o consumidor vai pagar mais caro. Importante na história recordar que nós temos, por exemplo, as 7 grandes irmãs do petróleo, que foram empresas britânicas, 2 delas, a Shell e a British Petroleum, e mais 5 americanas, entre elas Texaco e Exxon, que se uniram para comandar a produção de petróleo no mundo. Isso no comecinho do século XX. Olha aí, essas empresas estão aqui até hoje. A Shell é uma das maiores empresas do planeta. Destacamos também grandes empresas automobilísticas, né? Que a própria Ford, como eu já disse, as chamadas 3 gigantes norte-americanas, estadunidenses, Ford, General Motors e Chrysler. Na Itália surge a Fiat, fábrica italiana de automóveis de Turim. Na França surge a Renault. Na Alemanha aparece a Daimler-Benz, que produz o Mercedes-Benz, a Volkswagen, que é da época, inclusive, do nazismo, de Hitler. Muitos dizem que foi o carro de Hitler. Enfim, essas grandes corporações, elas vão ganhando uma dimensão cada vez maior,
no planeta. E hoje elas dominam algo em torno. Lógico que apareceram novas, japonesas, chinesas e até brasileiras, um número relativamente pequeno. Mais de 70%, essas empresas dominam hoje mais de 70% do comércio mundial. Então, quer dizer, é claramente um capitalismo concentrado nas mãos de poucos. Acredita-se que, não só em termos brasileiros, como mundiais, 1% das pessoas com as maiores rendas e riquezas do planeta dominam algo em torno de 70% de toda a riqueza mundial. É muita coisa. Lógico que isso não é um capitalismo na sua essência, porque em muitos casos a concorrência não vai existir. Tudo bem? Beleza? Grandes corporações. Lembrando que multinacional é o termo mais conhecido, mas hoje em dia transnacional, ou seja, empresas que transpõem as fronteiras, mas que têm a sede no seu país de origem e para onde vai o lucro, lógico, é um termo mais apropriado, transnacionais. Mas multinacional, obviamente, é muito utilizada. Tudo bem? Hoje nós vivemos essa era da informática que temos que destacar as grandes corporações também da área da associação da informática com as telecomunicações. Nós vivemos na sociedade de informações. Obviamente que a gente tem que falar aquelas que nós já conhecemos e a maioria delas são estadunidenses, tem a sede nos Estados Unidos, como a Google, Facebook, Instagram e por aí vai. Grandes corporações também que hoje dominam boa parte do mercado dessa área de informática associada às telecomunicações, que as duas só são viáveis se estiverem juntas. E nos últimos tempos, a ascensão muito importante da China. A China teve um crescimento fantástico nas 3 últimas décadas, chegando a assumir hoje o 2º lugar no planeta em termos do PIB, o Produto Interno Bruto. Só é superado pelos Estados Unidos. Com a crise do coronavírus, não sabemos o que pode acontecer. Tudo bem? Beleza? Olha só, mas onde estão os pontos centrais de controle no espaço geográfico mundial dessa economia hoje globalizada capitalista? Bom, nós temos que destacar as cidades globais, que vocês com certeza já ouviram falar. Elas são divididas em níveis. Alguns colocam alfa, beta, gama, primeira, segunda, terceira, em termos de importância, não importa. Tá? Vamos aqui destacar as principais cidades globais do planeta. E não há consenso também entre os próprios estudiosos dessa classificação hierárquica. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, Nova York, certo? E o que faz com que essas cidades globais, como Nova York, assumam essa característica marcante de domínio na hierarquia mundial? Bom, vamos elencar. Primeiro, sediar bolsas de valores. Ser sede de bolsa de valores é importantíssimo. A fluidez que existe do grande capital hoje se dá a partir desses pontos, desses nós que são muito importantes na economia mundial. No capitalismo, né? Porque só sobrou o capitalismo. Socialismo, onde que existe? Coreia do Norte? Esquece. Então vamos lá. Além de ser sede dessas bolsas de valores, não podemos esquecer também sediar as grandes corporações, as sedes das grandes corporações estarem nessas localidades. Certo? Afinal de contas, elas vão receber os lucros que obtêm nos países onde estão instaladas, onde elas vendem seus produtos, etc. Então, ser a matriz de grandes corporações também é muito importante para conferir o título de cidade global a uma metrópole. Não podemos esquecer, sediar também organismos internacionais, certo? Nova York, por exemplo, é uma cidade que é a sede da ONU. Olha só, sede da ONU, que é coisa mais importante do que isso? Está lá em Nova York. E além do que, também não podemos esquecer o fluxo de pessoas, os aeroportos, os portos.
as redes de transporte, o sistema viário em si, de trens e rodovias, mas principalmente, nesse caso, os aeroportos internacionais, porque eles vão receber muitas pessoas, seja de um turismo de negócio, seja de um turismo de passeio. Então, isso também vai tornar uma cidade importante no contexto mundial. Tudo bem? Beleza? Então, as principais são, sem um consenso, como eu já disse, Nova York, Londres, Paris. Londres, lembrando, é a capital do Reino Unido, Paris é da França, Tóquio, capital do Japão. Cuidado, a China, a principal cidade global, não é a capital Pequim, embora Pequim seja, embora numa hierarquia inferior, é Xangai. Temos também Hong Kong, que está dentro da China, mas não é administrado diretamente pela China, porque tem uma política diferente, enquanto que Hong Kong, que foi colônia britânica até 1997, continua com uma democracia representativa, como nós conhecemos, e o restante da China vive sob o totalitarismo de partido único, do Partido Comunista Chinês, Hong Kong está até se rebelando e é uma cidade muito importante dentro do contexto mundial. Hong Kong, embora com status diferente do restante da China, assim como Macau, que era portuguesa. Beleza? E aí vai descendo as hierarquias e nós temos uma cidade global, São Paulo, porque nós temos a Bolsa de Valores em São Paulo, né, a Bovespa, temos também a sede das grandes corporações, tanto nacionais como as filiais das multinacionais aqui instaladas. Por exemplo, quando falamos de desconcentração geográfica da indústria, das indústrias que foram espalhadas pelo espaço geográfico mundial. Aqui em Goiás hoje, sabemos, se produz automóveis, coisas imagináveis há 30 anos. Olha só, aqui se produz carros da Hyundai em Anápolis. Mas será que a sede da Hyundai no Brasil, que para a Coreia do Sul ela é uma matriz, está em Anápolis, Goiás? Não, ela está em São Paulo. A unidade produtiva está em Anápolis, mas a Hyundai controla, a partir de São Paulo, a produção em Goiás. Então, junto com Cidade do México e Buenos Aires, na Argentina, nós temos 3 cidades globais latino-americanas, sendo que São Paulo é a mais importante. Tudo bem? Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos estudar, dê uma repassada aí, vamos fazer os exercícios que eu vou mandar para vocês também. E é isso aí. O vestibular vai chegar, tomara que não seja adiado e que todo mundo se dê bem. Legal? Um abraço para todos. Legal, gente. Tchau, tchau.